Olá, como vai você? Espero que vá bem. Hoje nós vamos falar sobre as insatisfações, os problemas, os conflitos que existem nos processos terapêuticos. Então, muitos clientes se colocam numa posição, vamos dizer assim, de desconforto, de desconfiança do terapeuta ou da terapeuta, e demoram um tempo até se entregar. Isso faz com que a terapia seja morosa, a terapia seja demorada, seja emperrada. Então, a questão e a pergunta que surge é: como e quais são as variáveis que influenciam um processo terapêutico? Primeira. A segunda, no caso, por exemplo, de terapeutas consteladores ou terapeutas transpessoais, enfim, terapias que são mais fora do padrão da psicoterapia, clássica, elas trazem alguns elementos, e eu gostaria de falar sobre esses elementos, para que você, como cliente, tenha mais realização e satisfação, e você, como terapeuta, possa também ajudar pessoas com mais propriedade. Ok? Então, nesse primeiro momento, eu agradeço a tua presença aqui, o seu tempo, e basicamente eu vou falar sobre isso. Depois eu vou pegar uma por uma das características, que são essas que vão influenciar no processo para que você tenha melhor aproveitamento. Aproveitamento, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta é essa que eu fiz para vocês, né? Que é: qual que é o maior problema da terapia? Né? O que atrapalha as pessoas de fluir numa terapia? O que segura? Né? Então, veja, muitas pessoas ficam realmente insatisfeitas com o terapeuta, ficam frustrados com a terapeuta, com o terapeuta, né? Mas não conseguem entender por que a coisa não está fluindo. E o terapeuta, a terapeuta também gostaria de oferecer uma condição melhor para que a pessoa pudesse fluir, avançar, né? Mas essas coisas não acontecem tão facilmente, tá? Então, primeiramente, assim, qual que é o objetivo de uma terapia? Esse é um ponto principal, porque para onde nós estamos caminhando? Para onde que um processo terapêutico caminha? Um processo terapêutico caminha? Qual que é o objetivo de uma terapia? Bom, muitas pessoas, inclusive eu já procurei terapia para resolver problemas meus. Isso não vai acontecer. Quando você busca um terapeuta para resolver um problema seu em si, você está transferindo a uma outra pessoa a possibilidade, a responsabilidade de resolução de algo que é seu, que é próprio seu fazer. Então, é fundamental nós termos clareza do que você espera de um processo terapêutico. Muitas pessoas sentam do meu lado, por exemplo, para fazer uma constelação, e eu pergunto: qual é a sua questão? E a pessoa começa a falar, ela vai divagando, ela não tem clareza, eu não sei direito, e aí é papel do terapeuta ajudar a cliente a ter clareza. Porque se você tem um barco e você não sabe para onde você não vai chegar em lugar nenhum. E aí vem aquela história da Alice no País das Maravilhas. Alice, né, entra ali na porta, passa pelo túnel, vai caindo, de repente ela cai, aí ela cai no jardim, cheio de árvores, né? Aí ela encontra o coelho. E quando a Alice encontra o coelho, ela olha assim, fica meio perdida, porque é tudo novo, ela está chegando naquele lugar todo. Ela vê caminhos, ela fala: coelho, qual que é o melhor caminho? Aí o coelho pergunta para ela: para onde você vai? Ela fala: eu não sei. Aí o coelho responde o quê? Alguém sabe o que o coelho responde? Escreve aí, se você sabe o que o coelho responde. Né?
Porque é uma pergunta importante, qual é o melhor caminho? A gente quer saber isso, a gente quer que alguém nos dê essa direção. A gente quer saber, entre duas escolhas, qual é a mais interessante, qual é a mais importante. Aliás, hoje eu falei sobre esse assunto com uma paciente, né? Eu falei para ela sobre a diferença do guia interior e do diálogo interno. O diálogo interno que a nossa mente tem, a nossa mente funciona 24 horas, né? Mas nós temos um guia interior, um guia que nos conecta com a nossa alma. Esse guia, ele tem orientações, ensino preciosos para nossas vidas. Então, sabe aquela situação assim que você vai saindo de casa e olha, assim, você abre a porta e de repente vem um pensamento rápido assim, tipo, leva um guarda-chuva. Aí você olha e fala, nossa, sol, não tem... besteira, né? Dois uma ideia dessa. E você vai indo, então. Chega lá no final da tarde, assim, pá, cai uma pé d'água. É isso aí, Roneide. Chile também acertou. Então, o nosso guia, às vezes, nos manifesta trazendo mensagens como essa. Só que daí vem a mente, as nossas crenças, os nossos pensamentos, e eles falam, não, isso é besteira, né? Por que eu estava falando isso hoje? Porque uma paciente, ela chegou atrasada na consulta hoje de manhã. E ela disse que ela chegou aqui em Campinas tem aquelas circulares, né, as rodas, as bolas, e ela se perdeu e entrou no caminho errado. Eu falei assim, na hora, naquele menos de um segundo, quando você ia pegar a direita, não teve uma vozinha que falou, fica à esquerda? Ela falou, teve, mas eu não confiei. Esse é o guia interior. Esse guia, ele te guia, e ele guia o terapeuta. Ele nos guia na melhor direção naquilo que é o mais importante, naquilo que é o mais excelente para mim e para você, né? Então, só que para você ouvir o guia, tá baixo o áudio? Bom, eu vou colocar isso aqui mais perto, então vamos lá. Para você ouvir o guia, tchan, veja se melhorou. Então, melhorou assim o áudio? Então, para você ouvir o guia, você tem que estar aberto para o guia, receptivo para ouvir, e não com uma ideia já pré-concebida, porque quando temos uma ideia pré-concebida, isso não funciona, tá? Então vamos lá. O que o coelho falou para Alice? A Alice perguntou: Coelho, qual é o melhor caminho? E o coelho falou: para onde você vai? E ela falou: eu não sei. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, e aí qualquer caminho serve e também quando que você chega? Quando que você chega onde você está indo? Nunca. Nunca. Porque você não sabe para onde vai, quem não sabe para onde vai, nunca chega em lugar nenhum. Então, num processo terapêutico, é fundamental ter a clareza para a cliente e para a terapeuta para onde estão indo, né? Hoje eu atendi uma cliente que faz um ano ela fez o primeiro atendimento comigo. Há um ano atrás, exatamente. É 30 de março. Um ano e um pouquinho. E aí ela falou, tal, não está bem, não está legal. Eu falei assim, como é que você estava um ano atrás? Ela falou, nossa, eu estava perdida, eu tinha candidíase de repetição, eu não estava bem com meu ex-marido, estava todo enrolado com ele, a gente tinha negócios juntos, eu estava trabalhando junto com ele ainda, eu estava enrolada com um relacionamento que também não ia, estava escondido esse relacionamento, não estava bem com a minha filha, e foi falando. E hoje, como é que você está? Falava, nossa, doutor, hoje eu consigo sentir prazer em viver, eu consigo olhar para mim, né? Eu consigo ter essa dimensão, essa gostosidade de estar comigo, né? Essa coisa gostosa de estar comigo. Então é isso.
o terapeuta não sabe para onde vai conduzir a cliente. Porém, nós temos um referencial, que é fazer a pessoa entrar em contato com a sua própria essência. Então, para um terapeuta conduzir uma pessoa a uma experiência de autoconhecimento, a uma experiência onde ela tenha clareza para poder fazer as escolhas, né? Por exemplo, essa cliente, primeira coisa, assim que a gente se confrontou ela tinha se separado, eles tinham 2 negócios. Ela ficou com um negócio, ele ficou com outro negócio. Tá. Só que o outro negócio dele, ela administrava. Eu falei, mas por que você administra? Porque se eu não administrar, ele vai afundar. Eu falei, e qual é o problema de afundar? Ah, foi eu comecei aqui com dinheiro, uma herança do meu pai. Eu falei, então, você não separou? Ah, eu separei. Eu falei, não, você não separou? Não é dele, é seu. Então, assim, a consciência, as perguntas que um terapeuta faz, né, faz a pessoa pensar e perguntar. Para o terapeuta fazer essas perguntas, ele tem que estar num lugar vazio. O terapeuta tem que entrar nesse lugar vazio, né? E aí ela caminhou, demorou 1 mês, 2 meses, e aí finalmente ela conversou com ele, olha, eu vou sair daqui 1 mês. E aí ela foi saindo, e sabe o que aconteceu? A filha dela acabou assumindo esse lugar, porque senão ia falir mesmo, ele não tinha a menor condição, ele precisava, né? E foi muito bom, porque daí aproximou a filha do pai. Então, foi perfeita essa saída. Mas para isso precisa coragem. Então, o que incomoda? Como que uma cliente vai confiar no terapeuta, se soltar, se entregar na mão de uma terapeuta, de um terapeuta, quando ela se sente acolhida e vista, né? Porque o que acontece é que muitos terapeutas têm um olhar crítico, condenatório, porque olha com crenças, com sua própria experiência. Então, veja, vou dar um exemplo. Uma cliente vem e fala, olha, eu estou grávida, mas eu estou pensando em fazer um aborto. Se o terapeuta é contra, entre aspas, o aborto, ele vai tentar convencê-la a não fazer aborto. Ao tentar fazer isso, ele vai passar, o terapeuta ou a terapeuta, vai passar um conjunto de conceitos em cima da cliente que não vai ajudar a cliente. Porque o que essa cliente precisa é se questionar, de novo, se esse é o melhor caminho para a vida dela. Entender, se ela entender que nada acontece por acaso e que de uma maneira totalmente inconsciente ela engravidou, o terapeuta deixa ela livre, inclusive para tomar a decisão de fazer o aborto. Porque isso não tem a ver. Eu não coloco minhas crenças, eu não posso colocar minhas crenças num processo terapêutico, né? Eu não posso dar a minha opinião. Minha opinião, o cliente não vem fazer terapia para ouvir a opinião do terapeuta. O cliente vem fazer uma terapia para poder ouvir a voz daquilo que ela não está ouvindo, né? Essa cliente que eu estou dizendo hoje, ela falou assim, doutor, eu não sabia o que eu fazia da minha vida, eu estava totalmente louca e perdida. Eu ia fazendo eu casei, fiquei 20 e tantos anos casado, eu me separei, e aí eu não sabia. Então, as pessoas estão movidas, direcionadas por um processo terapêutico, movidas pelo inconsciente ou pelo subconsciente. Quando você está levada, conduzida, direcionada pelo subconsciente, você está livre? Responda. Você está livre? Você está livre para poder dizer sim ou dizer não? Você está livre? A liberdade é algo precioso. Mas a liberdade vem como fruto do autoconhecimento. Então, enquanto... É uma frase do Jung, né? Exatamente, Hilda. Não.
enquanto você não conhecer o seu processo subconsciente, ele vai determinar a sua vida e você vai chamar isso de destino. É a frase do Jung. Então, para um terapeuta poder ajudar com uma ajuda terapêutica, é preciso que ele esteja em terapia. Por isso, por exemplo, que na psicanálise é fundamental que todo psicanalista tenha uma supervisão. Por quê? Porque vai ter sempre alguém a quem ele pode se remeter, perguntar, né? E eu vi uma frase recentemente, né, do Marcel Scalco, não, penso muito nos meus filhos, aqui é uma frase da Jeane, ok? Uma frase do Marcel Scalco diz assim, se você não tem um mentor, isso é arrogância. É uma frase forte, porque é a pessoa que se acha autossuficiente, ela não precisa de ter alguém a quem ela possa se reportar. Ela não investe, ela não quer dar um pagamento financeiro para alguém com que ela possa se submeter, alguém ela possa dar uma orientação, alguém que possa corrigi-la como terapeuta, né? Como terapeuta. O terapeuta precisa, sim, de um mentor. O terapeuta precisa estar sendo supervisionado. O terapeuta precisa ter alguém para trocar ideias, com quem ele possa conversar dos casos que são mais difíceis. E existe casos que são muito mais difíceis, né? Então, daquilo que eu estava falando das variáveis que atrapalham um processo terapêutico. Eu vi aqui, olha, ruído da comunicação entre o terapeuta e a cliente, ou a cliente não tem clareza do que ela fala, né? Outro, expectativas do cliente. O cliente tem uma expectativa que o terapeuta vai fazer isso, vai fazer aquilo, ou em um resultado. Não existe isso. Outro, imaturidade do terapeuta, da terapeuta, de não ter ainda uma vivência, né? Ter o conhecimento técnico das coisas, mas não ter ainda a vivência e a paciência, a espera, até mesmo a sabedoria para poder ser esse espelho para a cliente, né? Que mais? O terapeuta, às vezes, ou a terapeuta, pode ser muito técnico, pode estar com uma postura ainda muito, vamos dizer, seca, não tem aquele envolvimento que a cliente espera e precisa, que a gente chama isso de amor. Que mais? Eu coloquei também, a terapeuta assume o papel de mãe. Isso é muito comum acontecer. Quando que uma terapeuta ou um terapeuta assume o papel de mãe? Quando começa a dar conselhos, quando começa a falar para o outro o que o outro tem que fazer. É uma tentação, né? A pessoa, e aí, o que eu faço? É uma tentação. As pessoas perguntam para a gente, eu como médico e como terapeuta, constelador sistêmico que eu sou, as pessoas me perguntam e eu devolvo a pergunta imediatamente. Pá! Né? Então, assumir o papel da mãe é perigoso. Por quê? Porque quando eu assumo, eu estou excluindo a mãe da cliente. Eu estou assumindo o papel da mãe e aí é uma agressão, é um desrespeito ao sistema dela. A outra, né? Quando eu assumo o papel de pai, aquela coisa paternalista, né? Que o terapeuta vai, que quer acolhendo a pessoa e tudo mais, mas não tem base desse processo aonde o terapeuta entra num vazio, abre mão de todo e qualquer conceito, que seria um pré-conceito, e aí ele se deixa levar e conduz a cliente a um contato com a essência dela. Hoje de manhã eu tive uma experiência assim. Veio uma cliente que ela teve o que eu chamo de uma experiência sexual precoce e que muitos chamam de abuso. Muito bem. Ela falou, eu tomei consciência de um abuso que eu sofri
quando eu tinha 6 anos de idade. É muito frequente mulheres passarem por abuso, né? Agora, e aí eu falei, como que você descobriu isso? Ah, foi recente, há 2 anos atrás, eu comecei a fazer uma regressão e começou a surgir alguns lampejos. Eu tinha tentado uma hipnose há 4 anos atrás, não funcionou. E de 2 anos para cá, eu fui entrando, fui clareando até que voltou. Bom, voltou o quê? Voltou a imagem dessa situação, quando você tinha 6 anos. Ela falou, sim, voltaram as imagens. E como é que foi? Ela falou assim, era um primo meu, que era vizinho, né? Ela morava muito perto da gente. Eu tinha 6 anos e ele devia ter uns 10, 11 anos. E estavam presentes o meu irmão, que é da idade dele, e um outro menino. Quando ela descreveu essa cena, né? E a cena que ela chamou do abuso sexual, eu falei, que mais? E o que aconteceu, assim, né? Ela falou, eu sei que houve... Falei, existiu... Por que você fala de abuso, né? Porque ela falou, que houve uma penetração, e que foi uma penetração anal. Ela falou, e aí, assim, falei, e isso... qual é a emoção que vem, né? Quando você... Falou, olha, vem muita raiva, inclusive, do meu irmão, que estava assistindo e não fez nada. Mas ele falou, mas depois eu descobri que esse meu irmão, quando eu nasci, pegou um travesseiro e jogou na minha cara. Desde pequenininho ele já queria me matar. E uma vez eu estava num carrinho de, de recém-nascido, ele queria empurrar o carrinho ladeira abaixo. Então, era um irmão com quem ela tinha já uma desavença antiga, né? Ela veio ocupar um lugar que era dele, ele tinha os ciúmes dela. Bom, então voltando para essa situação, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, aí nós fizemos uma vivência, um exercício sistêmico, e nesse exercício sistêmico, ela representou o primo e eu representei ela. E nessa representação, ela foi se fechando, representando o primo, e fez um movimento para trás. Eu, representando ela, fiz um movimento para avançar. E eu fiz o movimento em direção a ela, ela foi, de alguma maneira, retraindo e fugindo. Olhando para baixo. Bom, eu perguntei, aí terminamos, fomos conversar sobre o exercício. E ela falou assim, o que chegou de novo nesse exercício? Eu falei, nossa, para mim, tudo de novo. Ele fugindo, ela que achava que ele tinha vindo, tomado a iniciativa e tudo mais, né? Ela como vítima. Então, ela viu que algo nela se movimentou em direção a ele. Falei, mas o que você procurou, né, nessa pessoa? O que você procurou nele? Ele falou, olha, estou ser vista. Eu procurei amor, você acabou de falar, né? Você vê, meu irmão não queria me matar, meu irmão queria se livrar de mim. Minha mãe não olhava para mim, meus pais trabalhando, correndo, aquela coisa toda, né? E eu ali, a mais nova, deixada. Então, de alguma maneira, eu precisava ser vista, valorizada. E quando ela, no movimento, no exercício, toma consciência de que partiu dela a busca do amor, ela começou a chorar, de tomar consciência. E qual foi a importância disso? A importância disso é que ela já teve 2 gestações ali embrionadas e ela estava agora grávida, né? E aí, quando... E ela tomou a permissão, porque ela lembrou de umas reações que ela teve quando criança de 6 anos, que ela se jogava no chão, falava, eu não posso engravidar. Então, houve uma liberação, houve uma permissão para a vida. E ela entra aí cheio daquele amor por ela mesma. Então, o papel do terapeuta é conduzir cliente a cliente a essa experiência incrível e maravilhosa de estar em contato com a verdade, com a sua própria essência. E daí a pessoa, a cliente, de posse de tudo isso, toma as suas devidas decisões. O terapeuta não está na área do terapeuta
controlar os resultados e as decisões que uma cliente faz da sua própria vida, né? Então, é mistério de um terapeuta estar nesse lugar vazio. Agora, para estar nesse lugar vazio, o terapeuta tem que se tratar, tem que estar em terapia, tem que estar em supervisão, e eu sou preocupado com isso, porque eu formo, tenho alunos, tenho cursos, estou na 7ª turma de formação de consteladores e trabalho com terapeutas, e eu vejo essa necessidade. O que eu fiz? Para poder trabalhar essas questões pessoais dos terapeutas, eu criei um grupo de mentoria, né? Nesse grupo de mentoria tem pessoas que fizeram curso de constelação e não conseguem constelar, tem pessoas que fizeram cursos de constelação e não conseguiram trabalhar suas próprias coisas, suas próprias questões. Tem terapeutas que já estão trabalhando e tem hipnoterapeutas, tem psicanalistas, tem vários tipos de terapeutas nesse grupo já, mas é um grupo limitado. Vai ter um número limitado que não dá para você trabalhar com muita gente dentro de questões particulares, questões pessoais, né? Então, esse grupo de mentoria ele vai acontecer a cada 15 dias, para dar tempo das pessoas trabalharem, sempre fazendo um trabalho interior, porque é o trabalho que a pessoa faz com ela mesma que capacita ela a tomar posse dos conceitos da vida e depois seguir adiante. É isso que muda, né? Então, de posse disso, é isso que eu quero oferecer. Essa possibilidade dos terapeutas, das terapeutas poderem se trabalhar, retomar a sua verdade, a sua força, né? Terem assim, pequenas questões serem trabalhadas para poder seguir com muito melhores resultados, tá? Com muito mais, vamos dizer assim, propriedade, ocupando o seu lugar de terapeuta, seu lugar de filho, de filha, seu lugar de marido, de pai, de mãe. E neste lugar forte, neste lugar, né, você vai ser uma pessoa com mais resultados. Então é isso que eu quero abrir essa possibilidade, justamente, Roneide, eu quero. Beleza, Roneide? Você já entrou em uma mentoria, entra em outra, né? Então, quem já fez mentoria comigo sabe como que é. Quem já passou pelos meus cursos agora, recentemente, teve esse relacionário, onde a gente deu 9 aulas semanais, e as pessoas falam, a gente quer continuar, né? A gente quer esse espírito aqui de 1h30 era por semana, mas agora eu já passei para de 15 em 15 dias. Otília, bem-vinda você. Então, quem quer, você vai lá nos meus links da biografia, aqui no Instagram mesmo, ou manda uma mensagem, um e-mail para mim, adailtonmeira, @m de Maria e de elefante.com, adailtonmeira.me.com, que eu respondo para você, tá? Então, aqueles que querem informações. Ou vai lá, clica no link, já vai cair num site que tem as datas certinhas. E o preço, investimento, valor de uma constelação. E olha, são praticamente 20 horas de trabalho, porque são 12 encontros de 1h30, toda sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, das 8 às 9h30. Então, você já finaliza a semana, já se prepara para o final de semana e vai ter muito trabalho, muito encontro. Tem perguntas para serem respondidas, vai ter trabalho em pequenos grupos, vão ter exercícios sistêmicos, vai ter constelações, enfim, todas essas ferramentas que a gente usa no dia a dia para crescimento e para autoesclarecimento, para autoconstelação, inclusive se trabalhar a autoconstelação, né? Hilda, a doutora Daíto, meu mentor preferido, surpreendi. Bonitinha. Né? Que falar de uma pessoa dessa, né? Boa noite, Betina, tem interesse? Vou procurar sim. Excelente, Betina. Você, bem-vinda. Aqueles que estão assistindo a gravação também e precisar de um contato, pode mandar uma mensagem direct no Instagram para mim, que eu respondo, ou alguém da minha equipe responde. E como vai começar logo, vai começar breve, aí, dia 29, já tá na hora de separar, né? Outra coisa, eu tirei o horário da noite, que as pessoas já estão mais cansadas,
para a pessoa separar um horário ali do começo do dia, que ela senta, inspira e pode mergulhar no autoconhecimento, que acaba sendo a coisa mais importante da vida, né? Aquele tempo que você passa com você mesmo, aquele tempo que você se enriquece com ferramentas de autoconhecimento, ferramentas que você vai poder trabalhar e usar para outras pessoas, né? Então, é isso que faz a vida valer a pena. Eu, como todos os profissionais, eu tenho também as minhas questões que eu trabalho em cada constelação, que eu trabalho relacionamento, questões de paternidade, enfim, todas as questões de sexualidade, questões próprias de saúde, né? Quem me viu aí, me segue, viu que recentemente eu fiz um ultrassom de abdômen, enfim, fiz a avaliação do PSA, enfim, estou fazendo as coisas e está fazendo os exames. E como médico eu não posso me deixar de lado. Então fica aí o meu convite para você, tá? Vale a pena, separa esse tempo. Todo terapeuta precisa de um mentor, precisa de alguém com que ele possa se reportar, supervisionar, discutir caso, também vai ser o caso, vai ser a situação desse grupo de mentoria. Vai ser muita honra se tornar o seu mentor, caso você não me conheça, e se você me conhece, você já sabe como funciona. Ok? Betina, quem entende mais importante na vida é a nossa vida. Já fiz várias constelações, adoro tudo isso, show! Valeu, Betina! Obrigado, querida, é isso mesmo, a vida ficar mais leve, mais gostosa, mais prazerosa, e para tudo isso a gente precisa ter coragem e humildade, tá bom? Então fica aí meu recado. Para você que está ao vivo, uma boa noite. Para você que está assistindo a gravação, espero que você sente agora, faça a meditação, consulta o seu guia interior, tá? Para ver se você se esse chamado tem a ver com você. Se você gostou e conhece alguém, até mesmo, quem sabe, seu próprio terapeuta, encaminha essa live para essa pessoa. E se você faz sentido isso para você, deixe se levar, que você não vai se arrepender. Ok? Então, para todos vocês, uma boa noite. Fica bem, um beijo no coração e até breve.